Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite, seja bem-vindo. Alguém já testou para ver se está saindo fumacinha da boca aqui dentro? Aqui está um pouquinho mais quentinho do que lá fora, né? E deu para perceber que o frio deu uma espantada no povo. Então, fique esperto. Se Jesus vier no inverno, muita gente tá perdido. Você que está em casa, que optou por ficar vendo a gente de casa, cultuando a Deus conosco de casa, não esquece de colocar aí nos comentários de onde você cultua a Deus conosco. E vocês que estão aqui, que bênção, que bom que vocês vieram cultuar a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, amém? Eu convido vocês a se colocarem em pé para a gente fazer uma oração. Está escrito lá em Salmo 42:5. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e Salvador. Amém? Então que você possa dizer para a sua alma: acalma, fica quietinha, porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que no final de tudo isso você vai dar graças a Deus e vai glorificar o nome dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, para render louvores ao Teu nome, porque sabemos que as batalhas que nós lutamos diariamente não são nossas, mas são Suas. E o Senhor as luta por nós, nos enchendo de força, de coragem, para estar com o rosto aos Teus pés, ó Pai. E assim vencer cada batalha que a gente enfrenta. Pai, nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui nessa noite e que receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Que a gente tem de poder ser chamado amigo do Senhor, amigo de Deus, né? Quem sou eu para que te lembre de mim, para que me ouça
Muita gente diz que conhece a Deus, né? Mas será que Deus nos conhece? Será que a gente pode dizer que Deus realmente é o nosso amigo, que Ele caminha conosco? Muitas vezes a gente caminha com o Senhor ou pensa que caminha com Ele, mas não deixa Ele estar no controle da nossa vida. E que nessa noite a gente possa ser chamado amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Convide o Senhor nessa noite para entrar na sua vida, no seu coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Pode tomar assento, por favor. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou Wilson Lima, tenho 28 anos, tenho 1,75 de altura, cabelos castanhos. Hoje estou vestindo uma blusa preta, uma japona preta por cima, uma calça preta e um tênis branco. Fim da minha autodescrição. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Gostaria de saber se tem visitantes hoje em nosso meio. Tem alguém que visita a gente pela primeira vez ali? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Que maravilha, tem mais alguém aqui? Não? Vocês são muito bem-vindos aqui, é muito bom ter vocês conosco. Sinta-se em casa, você está na casa do Pai, né? Não tem nada melhor do que você estar na casa do Pai, adorando a Ele, juntamente conosco, com nossos irmãos. Gostaria de deixar uma palavra de reflexão para o seu coração, que se encontra lá em Provérbios. Provérbios 18, 21 diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa semana Deus invadiu meu coração com uma história, um testemunho muito simples, mas muito intrigante. Uma família que mora em uma rua em que tem várias árvores floridas, muito lindas. E aí eles contaram esse testemunho, que toda vez que eles passavam ali, entravam em casa,
eles notavam que uma daquelas árvores não estava florida como as outras. E aquilo incomodou eles, até que um dia eles se juntaram, se reuniram e fizeram uma oração pelaquela árvore. Parece loucura, né? E eles se juntaram, ele ali, a esposa, o filho, e oraram e profetizaram e clamaram, falaram palavras de bênção sobre aquela árvore, que aquela árvore viesse frutificar, viesse a dar flor assim como as outras. Eles entraram dentro de casa e no mesmo dia o filhinho deles mais novo começou a ver a árvore florescer. Aí eles vieram, filmaram e postaram, eu, inclusive vi no Instagram esse testemunho. Por que eu estou falando isso? Esse versículo veio como assalto no meu coração para falar para mim e para você que as nossas palavras têm poder. A palavra de um justo tem poder de morte, tem poder de vida. O que é que você tem falado na sua casa, na sua família? Ezequiel se viu num vale de ossos secos e ele falou, Deus fez uma pergunta para ele: pode esses ossos viver, Ezequiel? Aí ele pergunta para Deus: só tu sabes. Deus fala para ele: profetiza, abra sua boca, fale coisas boas, que à medida que você falar, eu vou falar na sua boca. Teve um centurião que chegou até Jesus e falou assim: tem um servo lá que está à beira da morte. Aí Jesus falou: vamos lá, que eu vou curar. E ele falou: não, eu sei que apenas uma palavra sua vai curar o meu servo. Ei, a minha palavra, a sua palavra tem poder. Você crê nisso? Eu acredito que tem milagres por aí esperando apenas uma palavra, pastor. Existem milagres por aí esperando uma palavra. Cuide do que você fala. Eu te convido agora a dobrar os joelhos. A gente vai fazer um momento de oração aqui. E comece a falar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Comece a declarar bênçãos. Que isso seja a primeira coisa que você faça no seu dia. Estenda as suas mãos, levante as suas mãos e comece a declarar bênçãos, palavras de ânimo, palavras de vitória, palavras de vida sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu filho, sobre a sua filha. Pai, nós estamos diante da sua presença agora. Ouve as palavras que sairão da boca dos seus servos agora. Pai, nós declaramos coisas boas, notícias boas. Nós declaramos cura para quem está precisando agora de cura. Quem está nos ouvindo agora talvez de um leito de hospital ou está numa cama doente. Pai, nós cremos na sua palavra e respaldado por ela, ó Pai, nós clamamos aqui hoje, ó Pai. Venha entrar com cura, com provisão. Talvez alguém chegou aqui com uma situação impossível. Nós declaramos, ó Pai, resolução de problemas que há anos que não se resolvem. Jesus, eu creio na sua palavra e através delas nós declaramos, Jesus, nós declaramos bênçãos, declaramos cura. Através da sua palavra nós podemos ter paz. Através da sua palavra nós conseguimos caminhar por onde a gente não vê caminhos. Através da sua palavra nós conseguimos se achar no meio da escuridão, onde nós não conseguimos talvez ver um palmo diante do nosso nariz. Através da sua palavra, porque ela é luz para o nosso caminho. Escuta a oração dos seus filhos agora, Jesus. Eu não sei o que cada um está passando aqui, mas o Senhor sabe, ó Pai. Se talvez não consegue falar, mas ouça a batida dos corações. Ó Pai, se volte para talvez uma lágrima. Jesus, eu creio no poder da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. E hoje nós declaramos vida para quem está morrendo. Declaramos cura para quem está enfermo. Declaramos provisão para quem necessita. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha casa será uma casa de bênção. Pode se colocar em pé, a gente vai declarar isso sobre a nossa casa. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
como um lugar de milagres e adoração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Peça para o Senhor nessa noite. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quantas vezes a gente fica usando a nossa palavra para profetizar coisas que não são verdade para nossa casa, para nossa convivência, para o nosso trabalho, para nossa família. Então, use as suas palavras com sabedoria para abençoar. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Você pode se sentar por um momento. Jesus transformou a minha vida, né, através da sopa, sabe? O projeto do Sopão não é só ir para as ruas e distribuir a sopa. É muito além que isso. Nós levamos a palavra de Jesus. Nós levamos um abraço amigo. E eu diria que é a igreja falando para aquelas pessoas que já conhecem o Evangelho. A grande maioria delas conhece o Evangelho. Falando que Jesus está ali, né? A igreja levando Jesus. Então, queria agradecer você que tem orado aqui pelo projeto do Sopão, cada pessoa que tem mantido esse projeto também financeiramente, com doações. E você que é voluntário, agradecer vocês, a igreja, a BASC,
a todos os projetos de missões, né? E você que quer fazer parte disso, venha com a gente aqui também, venha fazer parte desse projeto e ser parte do testemunho do que Jesus está fazendo aqui na PIB. Eu falo, olha, não é só questão de retorno, é a presença de Jesus dentro desses lugares através da vida de vocês. E Deus tem abençoado muito o nosso projeto. Tem sido uma bênção. Glória a Jesus por esse projeto tão lindo e maravilhoso que é o projeto do Sopão. Amém, graças a Deus por isso. Você já tomou uma sopinha quente no inverno? É gostoso, né? E quando a gente ainda toma essa decisão de ajudar essas pessoas, de ajudar a igreja, de alcançar aquelas pessoas ali que estão mais distantes desse calorzinho, desse ato, desse gesto gostoso. É tão bom quando a gente consegue ajudar as pessoas com o nosso coração também e de alguma forma também financeiramente. Quero fazer a minha autodescrição. Eu sou o Marcos, tenho cabelo castanho claro, 1,76 m de altura. Estou usando um sapato marrom, calça jeans azul, uma jaqueta de nylon preta. Fim da descrição. Certa vez, João, por ocasião de uma igreja, escreveu uma carta. E num dos trechos dessa carta estava escrito assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Sabe, às vezes a gente caminha com as pessoas no trabalho, junto com nossos familiares, e às vezes a gente faz algum comentário sobre a igreja, sobre Deus, e algumas pessoas falam assim: ah, mas eu conheço Deus. E aí a gente sabe que aquela pessoa às vezes não está andando nos caminhos do Senhor. E aí a gente pergunta: mas como você conhece Deus? Porque a revelação de Deus no nosso coração, na nossa mente, vem pela palavra, vem pela Escritura. Quando nós temos contato com as Escrituras, nós realmente conhecemos Deus. E se eu realmente conheço Deus, eu vou obedecer os mandamentos do Senhor. Mas se eu não obedeço os mandamentos do Senhor, eu estou fazendo Deus de mentiroso. E eu estou passando por mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não caminha nos caminhos do Senhor, não pertence ao Senhor. Então como é que eu posso dizer que conheço ao Senhor, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não aceito a palavra de Deus, se eu não busco pela palavra de Deus para conhecer o meu Pai? É difícil, né? Mas a gente conhece. Talvez alguém pergunte para você: você conhece o fulano? Conheço. Como é que ele é? Ah, não sei. Então não conhece. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem Deus, mas se nós perguntarmos para ele: como é que é Deus para você? Ele não sabe explicar. Sabe, isso aí é uma oportunidade que nós temos de falar para essa pessoa de quem é realmente Deus, quem é Jesus, de falarmos aquilo que nós conhecemos, porque nós cristãos, nós que estamos aqui, que confessamos a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer esse Deus e precisamos estar preparados para dizer para as pessoas a razão pela qual nós confiamos no Senhor. Amém? Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que nós como cristãos, nós contribuímos com a igreja, justamente para ajudar um projeto como esse do Sopão lá no Parolim. Se nós conhecemos a palavra de Deus, se você conhece, eu quero te dar essa oportunidade agora nesse momento, de você poder contribuir financeiramente, não somente com os trabalhos dessa igreja, mas também com os trabalhos lá de Parolim. Vamos ter uma palavra de oração. Fique de pé, por gentileza. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de fazer a Tua vontade. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ter a Tua palavra em nossas mãos e através dela, Senhor Deus, conhecermos o Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos também de servir
através dos recursos financeiros que o Senhor coloca em nossas mãos. Aceita agora, Senhor Deus, essas ofertas, o dízimo, cada valor que é colocado ali no gasofilácio, Deus, como aroma, uma oferta, como agradecimento, como adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Posso pedir para eles sentarem, pastor? Pode. Pastor, me perdoe, eu esqueci de fazer a minha autodescrição. Dá tempo ainda? Ai. Faz aí, bora ver se você faz certinho. Agora que o pessoal já me ouviu, né? Então, início da autodescrição. Eu tenho 1,59 m. 1,59 m, estou usando uma calça preta, uma bota preta e uma jaqueta branca com cachecol branco. Tenho cabelo castanho e uso lente de contato verde. Azul. Faltou o nome. Meu nome é Ana. Ana Cuca. Muito bem, nós vamos orar pelas crianças. Onde as crianças estão? Elas estão aí. Estou vendo o Gabriel aqui. Hoje a criançada ficou debaixo da coberta, né? Eu, como não pude ficar debaixo da coberta, eu trouxe a minha coberta. Estou bem agasalhadinho. Semana passada eu estava meio ameaçando uma gripe. Já comecei a me cuidar e graças a Deus ela passou longe de mim, para a glória de Jesus. Então tá aqui, Gabriel tá aqui e tem ali uma mocinha, uma moça ou um moço? Um moço, né? Um moço. Nós vamos orar pelas crianças. Hoje a equipe, olha o tamanho da equipe lá, só para vocês dois, hein? Hoje eles vão tratar vocês com bolinho de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, chocolate quente. Hoje o negócio vai ser bonito, porque essa equipe grande para essa turma aqui, não, Gabriel? Não vai ter? Poxa vida. Ainda bem que não vai ter, porque senão o Rodolfo já ia querer ir lá para o Ministério Infantil. Ele já se ofereceu, eu vou lá para o Ministério Infantil. Vamos orar então.
Senhor, muito obrigado por esse momento especial. Que alegria é poder orar pelas crianças. Muito obrigado porque elas estão aqui no nosso meio. Nós te louvamos pela vida delas na nossa vida. Mas nós queremos também suplicar ao Senhor pela vida da Patrícia, que é a irmã do Cris, que tem vindo aqui várias semanas conosco, já está servindo no ministério. Nós pedimos ao Senhor que estenda a sua mão de graça, de poder e de misericórdia sobre a vida da Patrícia e de toda a sua casa. Que ela experimente a graça, o amor e o poder do Senhor na sua vida. E que em nome de Jesus, o Senhor se revele a ela todos os dias como uma expressão diferente de amor. E que ela seja envolvida por esse amor, é o que nós pedimos. Mas pedimos também por nós, que permanecemos aqui no templo, que seja um tempo de reflexão, de adoração, e que o Senhor também fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem ir lá então no primeiro andar, então ali já a turma. Eu queria agradecer hoje a presença do João. O João veio aqui hoje. Fiquei muito feliz, João, de ter você hoje aqui comigo. Eu tenho falado toda quarta-feira que eu quero que esse culto seja um culto mais acolhedor, né? O João, no domingo, ele não consegue estar aqui porque tem muitos estímulos visuais e tudo mais. O João é autista, mas o João tem um sonho de ser pastor. Quando ele me contou isso, eu fiquei tão feliz, comecei a orar pelo João, e eu tenho certeza que Deus vai realizar esse teu sonho, João, em nome de Jesus. Um dia a gente vai estar servindo junto ao Senhor, o reino de Deus, você como pastor, eu como pastor, nós dois pastores. E eu quero agradecer, então, a presença do João hoje que veio aqui, mas eu queria fazer um desafio para você também. Sabe, a gente está aqui fazendo um ministério há 20 anos na igreja, um ministério que já acontece há 41 anos, um ministério para pessoas com deficiência. E eu tenho sido muito feliz de poder ver muitas coisas bonitas acontecendo nessa igreja. Mas às vezes bate um aperto assim no coração quando nós fazemos os eventos. E a gente faz muitos eventos e tenta que todos participem de todos os eventos. E a maioria consegue participar de todos os eventos. Mas existe um grupo muito grande de pessoas do Ministério para Deficientes que não tem condições de participar, principalmente de retiros, né? Os retiros a gente não faz aqui na igreja, obviamente, por um motivo óbvio, né? Nós queremos nos retirar e ter um tempo separado de reflexão da palavra e também de diversão, e é um tempo onde pode se compartilhar também da vida um com o outro. E a gente está por lançar um retiro agora, no dia 1 e 2 de agosto, mas tem algumas pessoas que não têm condições de pagar o seu retiro, até porque a maioria das pessoas com deficiência, eles vivem por aposentadoria, e essa aposentadoria também sustenta toda a sua casa. Se ele tira o valor do retiro, alguma falta se apresentará em casa. Então eu queria desafiar você a orar depois. De repente você nem vai conseguir ajudar com todo o valor do retiro, da inscrição de uma pessoa com deficiência, mas se você puder ajudar com alguma coisa, vai ser muito bem-vindo. Se você quiser, no final você pode falar com o Paulo ou com a Jocélia, que estão ali, ó, nossos diáconos aqui da quarta-feira. Se você quiser, pode também falar comigo ou me mandar uma mensagem depois aí pelas redes sociais. A gente vai conversando e eu vou te falando o valor, como é que você pode fazer. Tá bom? Mas eu creio que nós vamos conseguir levar o máximo de pessoas possíveis para terem uma experiência de um encontro com Deus, de ouvir a mensagem de Deus também de uma forma adaptada na sua linguagem e de forma muito abençoadora. Eu conto com vocês aqui e com vocês que estão aí também hoje participando conosco pela TV e pelas redes sociais. Deixa eu fazer a minha autodescrição, então. Eu sou Adoniran, tenho 1,65 m, cabelo castanho, pele parda. Hoje estou usando um casaco bem confortável, grossinho, quentinho, cinza, ele não chega a ser preto, ele é cinza, uma calça azul jeans
e um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está a Lia, que é a intérprete de Libras de hoje. Fim da minha autodescrição. Bem, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Na semana passada nós começamos a refletir sobre essa palavra. Sabe, uma palavra que é um tanto quanto desafiadora. Porque olhar para dentro de nós mesmos se torna um grande desafio no dia a dia da vida. Quando nós estamos preocupados com as conquistas, quando nós estamos preocupados com os afazeres, quando nós estamos preocupados com a nossa vida financeira, com os relacionamentos, olhar para dentro de nós mesmos, examinar o nosso coração, consertá-lo de alguma forma, consagrá-lo de todas as formas possíveis, se torna um grande desafio. Mas a palavra de Deus nos apontou já na semana passada, nós aprendemos que o coração humano, olhando para Jeremias 17, pode nos enganar. Então, por vezes, no meio desse afã e das preocupações do dia, nós esquecemos de buscar a Deus em primeiro lugar e uma semente de orgulho invade o nosso ser e começa a nos puxar para distante de Deus. Mas não somente essa semente, como a semente do ciúme, a semente da inveja, a semente da depreciação, a semente da distorção da realidade. Vimos também, olhando para o Salmo 139, versículo 23 e 24, que uma oração corajosa precisa ser feita por nós. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, revela para mim, mostra para mim, se existe algum caminho mau que eu precise mudar, que eu precise me desfazer, que eu precise abandonar. E aí nós olhamos que na realidade da nossa vida, quando nós fazemos essa oração, e somente pessoas corajosas têm força para fazer essa oração, vão perceber que estão envolvidos em pecados, como a pornografia, por exemplo, que tem destruído as famílias, tem destruído os lares, tem destruído a juventude e eu posso dizer que tem destruído e entrado pelos lares através dos adolescentes e de jovens também. Muitas pessoas estão se inclinando para esse mal e estão destruindo a sua vida, a sua mente, o seu coração, por causa do vício na pornografia, mas também uma série de outras coisas que nós precisamos olhar para o nosso coração. Poderia repetir aqui o orgulho, o ciúme, a inveja, a depreciação, as distorções da realidade. Mas aprendemos também, olhando para esse texto na semana passada, que Deus é quem guarda o nosso coração. O nosso coração, ele é guardado pelo Senhor quando nós nos conectamos com Ele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos inclinamos para o Senhor, Ele mesmo estende a sua mão e guarda o nosso coração. Mas hoje eu gostaria de olhar mais uma vez para esse texto de Provérbios 4, 23, que nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque o coração é essa base, é esse lugar onde as decisões são tomadas. O coração é esse lugar que existe um trono, e quem sentar nesse trono terá domínio sobre a nossa vida, o nosso existir. Nesse trono que nós chamamos de coração, aquele que ocupa a primazia, aquele que está sentado ali, ele vai ter domínio sobre toda a nossa vida. E posso dizer, sem sombra de dúvida, que se nós olharmos para dentro do nosso coração, nós vamos identificar às vezes alguém sentado lá, e esse alguém que está sentado lá não é o dono desse trono. Esse trono deve ser ocupado por Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Se no trono do teu coração estiver Jesus, você pode ter certeza que fluirá de você santidade, fluirá de você devoção, fluirá de você um santo avivamento, uma santa empatia, e você olhará para as pessoas em sofrimento e se compadecerá dessas pessoas. Mas se no lugar em que o Senhor deveria estar estiver qualquer outra coisa, os teus lábios falarão,
os teus olhos revelarão, o teu comportamento mostrará que naquele trono onde Jesus deveria estar, estão outras coisas completamente diferentes ou contrárias a Deus. Sabe, Mateus capítulo 6, versículo 21 nos diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Guardar o coração é poder enxergar dentro de nós esse trono e entender que dentro do coração estará sentado o Senhor, e o coração seguirá aquilo que mais tem valor na nossa vida. Recentemente, eu estive no Japão, vocês sabem, a maioria de vocês pelo menos sabem disso. Foi fascinante para mim. Viver essa experiência no Japão foi como se eu estivesse num outro planeta, não em um outro país. Por outro lado, toda aquela tecnologia, tudo aquilo que foi fascinante para mim no Japão, também implantou no meu coração, inseriu naqueles dias uma tristeza muito grande. Porque eu pude perceber o que estava no coração do japonês. O japonês trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O que ocupa o coração do japonês é o trabalho. No trono onde Deus, onde Jesus deveria estar, apenas as suas obrigações é que trazem as demandas. Apenas a vontade de ganhar, de ter sucesso, de ser alguém, de ser reconhecido, de ter alguma honra, é o que impulsiona esses homens e essas mulheres no Japão. Mas algum tempo atrás eu estive também na África e vocês acompanharam essa minha jornada. Pregando na Convenção Batista Africana de Moçambique, eu tive o privilégio de poder estar ali falando com os pastores daquele país, falando sobre a pessoa com deficiência, compartilhando sobre o trabalho que nós desenvolvemos, treinando pessoas a desenvolverem esse mesmo trabalho, mas sentando com eles, eu ouvi muitas coisas. Eu pude perceber que existe um anseio e uma visão completamente distorcida de quem eles são para Deus. Não conseguiam ver valor nas suas palavras, na sua postura, na sua vida, no seu olhar de mundo, na sua percepção. Então, no trono do coração de muitas pessoas na África, o que está sentado é a desvalorização. Não, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, talvez outra pessoa possa, talvez outra pessoa consiga, talvez outra pessoa dê conta. Mas aí eu olho para nós, como brasileiros, e fico me perguntando, o que será que está no nosso coração? Quando eu ando um pouco no Brasil, eu percebo que em algumas regiões é a busca desenfreada pela alegria, pelo prazer, pela satisfação. Eu vou para um outro lugar e percebo que é esse alter ego elevado, inflado, inchado, que nós poderíamos dizer que essas pessoas só pensam em si e não percebem que existe humanidade cercando a vida delas. Então há uma autocentralização tão gigantesca que você coloca o seu eu no trono onde Jesus deveria estar. Sabe? O nosso coração vai seguir aquilo que nós mais valorizamos. Mas e se nós deixarmos de generalizar as coisas e olharmos para dentro de nós mesmos? Se tivesse alguma forma de nós agora pegarmos as chaves do coração, abrirmos e sondássemos o nosso coração, quem estaria lá no trono onde deveria estar Jesus? Para algumas pessoas é fácil. Algumas pessoas no trono em que Jesus deveria estar, está o futebol. Para outras pessoas está o videogame. Para outras pessoas estão os títulos. Para outras pessoas está o intelecto. Para algumas pessoas está o dinheiro.
Para algumas outras pessoas está a posição, o status que ela deseja ocupar nessa sociedade. Para algumas outras, está vazio. Você olha e não tem nada, nem ninguém ali. E por causa disso, essa vida continua sem nada, sem ninguém, vazia, sem sentido, sem razão para existir. Mas o texto nos diz: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ou seja, olhando para o teu coração, você vai perceber o que está ocupando esse trono e perceberá que talvez no seu coração esteja alguém que não é Jesus. Sabe, antigamente muitos intérpretes chegavam para mim, o pessoal das Libras falava assim: pastor, estou solteira, ora para que eu arrume alguém para eu compartilhar a minha história. E eu prontamente orava por essa pessoa arrumava alguém, daqui a pouco essa pessoa estava fora da igreja, fora do ministério, fora de tudo. Aí agora sempre que chega alguém eu falo: eu vou orar, mas eu vou orar ao Senhor, porque se for para você arrumar alguém que vai te separar e vai tirar Jesus do trono que deve ser dele no seu coração, Ele vai te deixar sozinho, sozinha, para a glória de Deus. Porque eu acho que tem algumas pessoas casadas aqui, talvez concordem comigo. Às vezes quem está solteiro fica dizendo assim: ah, meu Deus do céu, eu preciso de alguém para compartilhar a vida. Está ruim demais. Já algumas pessoas que estão casadas dizem a mesma coisa e você não entende mais nada. Puxa vida, mas você estava solteira, queria alguém para compartilhar a vida. Agora você está com alguém e está dizendo que não quer alguém, porque se alguém não compartilha, só arranca de você essa alegria de viver. Tem alguma coisa errada. É porque dependendo da posição que você está ocupando na vida, você tem um olhar diferente daquilo que você deseja. Se você está sozinho, o teu olhar se direciona a alguém que está acompanhado e você supõe que aquela pessoa está vivendo os melhores anos da vida dela. Ainda mais hoje, hein, Zé? Que se coloca tudo na rede social com um filtro. Nossa, aquele casal maravilhoso, que coisa linda, é assim que eu quero viver. Você que não sabe, se você tirar o filtro, meu amigo, o negócio está pegando, está feio. Então a nossa oração deve ser: Senhor, ocupa o trono do meu coração. Que não seja alguém que eu até amo e devo amar realmente, devo honrar e devo viver e dedicar minha vida a essa pessoa, mas que seja o Senhor o primeiro que seja o Senhor. Mas não é só isso. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 ainda nos diz: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Além da necessidade que nós temos de observar que o nosso coração vai seguir aquilo que tem mais valor na nossa vida, é importante, por vezes, nós também clamarmos por um novo coração. Sabe, clamar por um novo coração deveria ser um exercício diário. Davi aprende isso da pior forma possível. A Bíblia nos conta sobre um homem chamado Davi, um rei. Um homem que a Bíblia diz que tinha o coração que palpitava junto com o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que esse homem tinha o coração de Deus. E nós começamos a estudar a história desse homem, nós vamos perceber que ele realmente é um pastor de ovelhas, mas enquanto ele está pastoreando, cuidando das ovelhas, ele está adorando. Aí você começa a perceber que ele passa por uma transformação na vida, ele se transforma num general de guerra. E enquanto ele está nas batalhas, ele diz: eu não posso com as minhas forças, mas eu vou em nome do Senhor. E aí ele vence um gigante, e depois ele vence mais centenas de milhares de pessoas, porque ele vai pela força do Senhor. Mas um dia, ele esquece que ele precisa pedir um coração renovado, um coração puro, um coração novo, um espírito inquebrantável novamente naquele dia. E aí ele não vai para a guerra, ele manda os seus, ele
Ele talvez já está cansado dessa história de guerra, dessa história de batalha, então ele manda os seus. E enquanto ele está em casa passeando, ele dá uma olhadinha. E tem uma moça muito linda, tomando banho, e ele deseja aquela mulher no seu coração. Acabou. Desejou no coração. É o que diz Tiago capítulo 1, quando surge essa sementezinha no seu coração. Se você começa a regar essa semente do pecado no seu coração, essa semente cresce de forma desenfreada, e você sem perceber já foi dominado pelo pecado. Ele não percebeu, mas ele arquitetou um plano extraordinário. Ele manda chamar essa moça, ele dorme com ela. Depois essa moça chega para ele e diz: eu estou grávida. Ele fica desesperado, mas inteligente como ele, arquiteta um outro plano e diz: já sei, vou chamar o seu marido, que aliás é um dos meus 300 homens valentes, Urias. Vou chamá-lo, ele vem, ele fica aqui numa janta comigo, depois ele vai para casa, ele mata a saudade da esposa, pronto, está resolvido. Mas não acontece do jeito que ele planejou. Esse homem, Urias, um general de guerra, um dos 300 valentes de Davi, diz: não, eu não sou merecedor de descansar, eu vou ficar aqui à porta, amanhã cedo eu volto para o fronte de batalha, porque os meus soldados estão lá, e eu estou aqui, de forma alguma eu vou descansar, eu vou esperar o tempo passar, e voltarei para aquilo que eu devo fazer. Esse homem era mais digno do que Davi, simplesmente porque Davi esqueceu de dizer: Senhor, transforma o meu coração, me dá um coração novo. Hoje é o dia que eu preciso de forças para viver da forma que o Senhor deseja. Mas o que acontece? O plano de Davi dá errado, vira uma catástrofe. O profeta chega diante de Davi e conta uma história para ele. Rei, eu quero te contar uma história. A história é a seguinte: um homem muito rico, dono de muitas ovelhas, de muito gado, de muitas terras. Esse homem um dia olhou para a ovelha do seu vizinho. Ele, dono de muitas ovelhas, desejou aquela ovelha e tomou para si. Davi fica indignado com essa história, fala: me diga quem é. Esse homem precisa pagar, talvez até com o seu sangue, pela crueldade que ele fez. Então o profeta, com o dedo em rispe, aponta para Davi e diz: esse homem é você. Naquele momento, Davi reconhece que precisa de um coração novo, de um espírito renovado. Então ele reconhece que o seu pecado teria consequências terríveis, e ele se lança ao chão e começa a jejuar e a clamar e a pedir a misericórdia de Deus, e clamar pela provisão do Senhor e pelo sangue que foi derramado pelo Cordeiro. Na época não era Jesus, mas ele já começa a clamar por perdão, por misericórdia. E sabe o que acontece? As consequências seguem, e muitas coisas terríveis nessa família, nessa vida começam a acontecer, porque ele esqueceu de pedir naquele dia: Senhor, renova o meu coração, me dá um espírito estável, inquebrantável, que hoje, neste dia, eu viva para a tua glória, que nenhum olhar, que nenhum anseio, que nenhum desejo me separe da tua presença. Ah, mas quantos de nós não pedimos um coração novo e achamos que o coração de ontem é suficiente para o coração de hoje, para a necessidade de hoje? E aí partimos para mais um dia, para mais uma jornada, e as tentações são diferentes, e os desafios são diferentes.
As palavras que receberemos são diferentes. O comportamento das pessoas serão diferentes. O coração novo que eu preciso é um coração novo para todos os dias. Se eu não clamar por um coração novo, um espírito estável todos os dias, é possível que um dia eu esteja em passividade e inclinado para o mal. E basta um olhar. Nesse olhar, o meu coração frágil de ontem não resistirá. E essa semente de pecado e de iniquidade me consumará. E esse efeito será devastador sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que eu amo. Então, o que nós aprendemos quando olhamos para esse texto de Provérbios é que é importante guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Mas eu diria que é dele também que procedem os comportamentos de destruição. Se no lugar certo não estiver sentado o Senhor, e se nós não pedirmos um coração puro todos os dias, um coração estável todos os dias, pode ser que em um dia, quando você estiver sozinho talvez na sua casa, ou quem sabe no meio de uma discussão acalorada com alguém, uma palavra dita em um lugar errado, de uma forma errada, vai alcançar o lugar no seu coração, e você será tragado pela dor, será tragado pela angústia, será tragado por dores que antes você nem lembrava que existiam, mas estão lá em algum lugar. E elas voltarão a sangrar, porque o seu coração não foi renovado, porque o seu espírito não está constante nessa conexão com o Senhor. Por isso hoje eu quero orar por pessoas que querem pedir um coração novo. Um coração novo gera uma forma diferente de agir todos os dias. Um coração novo nos dá um motivo novo todos os dias para viver, para dar um passo a mais. Um coração novo implanta em nós também um olhar diferente das situações, da vida, dos relacionamentos, dos desafios. Um coração novo nos dá uma perspectiva santa da existência, uma perspectiva espiritual da existência, porque o meu coração precisa palpitar com o coração de Deus. Eu preciso ser encontrado com alguém que todos os dias, Márcio, olha para Deus e diz assim: Senhor, renova o meu coração, porque o de ontem não dá mais, e o de amanhã eu não sei como vai ser. Então hoje é o dia que nós precisamos pedir essa renovação do nosso coração para tratar melhor os nossos filhos. Hoje é o dia que nós precisamos pedir a renovação do nosso coração para tratar melhor os nossos cônjuges. Hoje é o dia que nós precisamos pedir que o Senhor guarde o nosso coração e renove o nosso coração para ter a palavra certa para aqueles que trabalham conosco. Hoje é o dia que eu preciso sondar o meu coração e pedir e clamar, se for preciso, um novo coração para lidar bem com as situações adversas que se levantarão, porque elas se levantam todo dia. Mas se você tiver com o coração de ontem, amargurado, doído, saudoso, cheio de dores, como você vai lidar com as situações de hoje? Eu quero orar por você, que ao olhar para Mateus, capítulo 6, Ezequiel 36, descobriu que no trono do teu coração, você precisa convidar Jesus para ocupar o melhor lugar, o lugar de supremacia, o lugar mais importante. E no dia que começou hoje, que começará amanhã e amanhã e amanhã e depois de amanhã, você precisa levantar os olhos para o céu e dizer: Deus,
renova o meu coração, me dá um coração forte, estável, para que todas as situações do dia a dia não me derrubem, porque eu quero estar firme. Senão, o que lemos no Salmo 51 é o lamento de Davi, é a dor do seu coração, é a sua alma sangrando, clamando por misericórdia, dizendo: enquanto eu me calei, os meus ossos se consumiam. Enquanto eu não confessei o meu pecado, a minha dor era constante. Mas cria em mim, ó Deus, um coração novo, e purifica-me, e me dá um espírito estável. Se você é essa pessoa que veio a esse lugar e precisa colocar Jesus no trono principal do seu coração, eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que veio a esse lugar e quer dizer: Senhor Jesus, me dá essa sabedoria para todos os dias pedir um coração novo e um espírito estável. Eu não quero vacilar, eu não quero pecar, eu não quero ser dominado pelo mal, pelas forças do mal, mas eu quero viver em santidade todos os dias. Você é essa pessoa? Se coloque de pé e nós vamos orar juntos agora, pedindo ao Senhor que faça isso. Renove o nosso coração, renove o nosso entendimento, derrame sobre nós o seu Espírito e faça com que na nossa vida tenhamos dia após dia condições de lidar com as situações que muitas vezes vêm na nossa direção para nos destruir. Mas como estamos com um coração novo, como uma página em branco nova que o Senhor nos concedeu naquele dia, porque é isso que diz também Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não seria esse um indicativo para toda manhã o meu coração se renovar para receber as coisas novas que Deus tem para a nossa vida? Eu sei que vai ser assim. E sabe o que vai acontecer? Amanhã, quando você acordar, você vai dizer isso: Senhor, me dá um coração novo. Pai, me dá um espírito estável. E aí as lutas aparecerão e você ficará firme, crendo que a sua vida está nas mãos do Senhor. E no final do dia, você vai reconhecer que tudo o que você precisava era de uma oração. Hoje de manhã, eu atendi uma pessoa que está lá num outro país, numa situação muito difícil. E a pessoa disse: pastor, eu preciso voltar para o Brasil. Nós somos despejados, eu não tenho condições de comprar passagem, eu não sei o que fazer. Por favor, ora. E eu no meu coração assim: puxa, eu não tenho condições também, mas eu acho que se eu fizer um movimento ou outro, ligar para uma pessoa ou outra, talvez eu consiga levantar pelo menos uma passagem. Mas aí eu comecei a orar. Falei: Deus, revela o teu poder. Revela o teu poder. 5 minutos depois, essa pessoa falou assim: pastor, você não vai acreditar, mas eu acabei de receber a ligação de um primo meu. Ele conseguiu comprar 2 passagens. E eu falei: nossa, que coisa maravilhosa, glória a Deus. E tem um outro primo que está tentando comprar as outras 2. Deu 2 minutos, ela mandou a mensagem: pastor, semana que vem eu vou estar na igreja e eu quero agradecer a Deus porque eu estava aqui num desespero que não sabia o que fazer, e tudo que eu precisava era de uma oração.
e Deus fez o milagre. Sabe, quando você renova o seu coração e tem o coração que Deus deseja que você tenha, você sabe que tudo começa na oração. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque nós estamos nesse lugar aqui te adorando, estamos nesse lugar aqui te louvando, estamos nesse lugar aqui te exaltando, estamos nesse lugar aqui para te render louvores. Mas hoje, ao olhar para a tua santa palavra, lembramos mais uma vez que precisamos aprender a proteger o nosso coração, a guardar o nosso coração, porque dele procede a vida. Mas sabemos que se não guardarmos, se não protegermos, também pode ser que proceda a destruição. Por isso, Pai, nesse dia eu quero clamar por cada pessoa que está conosco nesse culto, seja presencial ou online. Quero suplicar ao Senhor que renove os nossos corações. Renova os nossos corações. Ah, Pai, em nome de Jesus, faz com que tudo aquilo que hoje ocupa o trono do nosso coração seja retirado, e somente o Senhor sente nesse trono de domínio da nossa vida. Não serão mais os vícios, não será mais o pecado, não será mais a nossa vontade, não será mais os desejos que nos levam a praticar ou ter coisas na nossa vida. Não, será o Senhor. Não será mais outra pessoa além do Senhor, será o Senhor. Por isso, Pai, senta no trono do nosso coração e nos conduz ao centro da tua vontade. Mas nos dá, Pai, sabedoria e lembrança, para que no dia a dia da vida, ao acordarmos, ou durante o dia, lembrarmos de clamar por um coração renovado, puro, novo e estável, que permaneça em Ti, olhando continuamente para Ti, em meio às circunstâncias adversas que tentam roubar a nossa fé. Nos ajuda, Pai, nos dá um coração novo, um espírito inquebrantável e estável, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Eu quero fazer mais uma oração. Se porventura você está aqui pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, talvez você já veio muitas vezes aqui e nunca convidou Jesus para sentar no trono da tua vida, do teu coração. Eu quero orar por você, mas antes eu quero explicar para você o que significa. Pedir para que Jesus sente no trono da tua vida, do teu coração, é ter coragem de entregar a tua história, as tuas decisões, a tua família, os teus planos, os teus sonhos, toda a tua vida nas mãos dele. E agora não será mais você que conduzirá, será ele. Eu quero orar por você. Se você quer fazer isso, levanta uma das tuas mãos só para identificar onde você está, e eu vou orar por você. Levanta uma das tuas mãos, eu vou orar por você, pedir que o Senhor sente no trono da tua vida, e depois dessa oração você vai ter certeza que quem está conduzindo a tua vida e o teu coração é o Senhor. Estou vendo vocês aqui. Mais alguém queira fazer essa oração junto comigo? Levanta a sua mão. Estou vendo você aqui também. Estou vendo você ali. Glória a Deus, aleluia. Você vai repetir essa oração comigo. Vou pedir para todo mundo repetir essa oração comigo, que daí fica menos constrangimento para quem vai repetir pela primeira vez. Repete assim então comigo. Senhor Jesus, eu hoje entendo que preciso te colocar no trono da minha vida, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faz comigo aquilo que o Senhor tem. Derrama as tuas bênçãos, mas perdoa também os meus pecados e me conduz ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus.
Amém. Senhor Jesus, o Senhor ouviu saindo dos lábios dessas pessoas o desejo que eles têm de ser abençoados por Ti, de serem perdoados por Ti. Então agora, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre essas vidas e marca esse dia como um dia memorável, o dia em que eles entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e estão caminhando, iniciaram uma caminhada contigo, Pai. Abençoa essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nós vamos cantar essa última canção e eu vou pedir licença para vocês. Eu vou estar saindo aqui, vou aqui para a nossa sala de oração. Então, se você tem algum pedido de oração especial, você pode me acompanhar. Se você tem algum pedido que você acha que é impossível, se você tem algum pedido que é impossível aos teus olhos, você vem comigo também. A gente vai estar aqui no CF orando por causas impossíveis e pela bênção de Deus derramada sobre as famílias representadas aqui e sobre a sua vida. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos cantar essa canção louvando e agradecendo o nome precioso de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por estarmos na tua presença. Nos leva em paz, Senhor, para casa, para as nossas famílias, e que nós possamos ser luz onde quer que estejamos, com um coração igual ao teu. Em nome de Jesus, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe. A gente se vê na quarta-feira que vem. Não esquece que tem turno de oração lá no CF, você é convidado.